Bom, deixa eu conversar aqui, voltar a conversar com o Amaral. Tem o caso todo da família Kennedy. O presidente foi assassinado, mas a Jack Kennedy morreu da maneira que morreu e perdeu um dos filhos também, eu sei. E agora ele vai responder. Oi? O senador Ted, são o senador, vários. A família Kennedy é uma fala família assim, maldição, marcada pela sabe? tragédia. Talvez uma hereditariedade mal cuidada. Talvez fosse uma família de Sampacos, filho de Sampaco, Sampaco é normalmente. Pode, tem mais a bem possibilidade. Grande, com certeza que né? sim. A gente estava falando de Leandro e Leonardo, irmãos e Sampaco. O filho do Leonardo, o Pedro, Sampaco também, segundo o Amaral. E o Lordelo perguntou da Daniela Pérez, e eu ainda falei para ele que eu acho que a Glória tem um olhar Sampaco, a mãe dela. Seria mãe e filha? Dela, já postei fotos dela de no quem? Instagram. Das duas ou da Glória? Da Daniela também, isso me dói bastante, que eu acompanhei a novela quando ela se foi, em plena ascensão de carreira, mas ali lindinha, é uma força das duas, da energia das duas, que Deus a tenha, mas ela era Sampaco e a Glória é bastante. Caiu outro dia, acho que de uma escada, precisa se cuidar também. Ela teve problema de tireoide, mas tem graças a Deus ela é um espírito baixa. Muito forte, Sônia, realmente, né? Está resistindo. Sônia, está bombando de pergunta aqui no Twitter. Vambora! A twitteira Alana Gribler, lá do Rio Grande do Sul, ela diz o seguinte: tem alguma relação ser Sampaco e a fama? Tem alguma tendência a estar mais no foco? É verdade, porque a nossa lista aqui de famosos é imensa, né? Tem 2 páginas aqui que a gente está tentando aí passar para vocês. Aqui no estúdio hoje eu já vi inúmeras pessoas que não são famosas, trabalham aqui com famosos, mas são Sampacos. Mas não existe uma relação com a fama? De repente o Sampaco tem uma tendência mais artística, mas assim? Não. Isso pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Né? Pode ser Sônia, Sampaco, realmente. Tem uma fã aqui do Jorge Versilo e ela alega que, como conhece muito o Jorge Versilo, ela agora, assistindo o programa, ela falou: eu acho que o Jorge Versilo é Sampaco. O senhor já chegou a verificar? Uma foto do Jorge, eu conheço já a gente Jorge mostra. assim rápido, mas não vi. Se tiver uma foto aí, eu posso dar uma olhada. Agora, o vampiro Robert Pattinson, olha, de lado, de frente, a gente vê que também não é uma questão de foto, não. Ele é bem Sampaco, né? Bastante. Graças a Deus, tá indo tudo bem na vida dele. Passou por esse trauma aí da traição e parece que a menina traiu de novo e agora ele não quer mais saber dela, mas isso acontece para todo mundo, Sampaco, não Sampaco. Aí já é uma outra história, coisas do amor, na verdade. Walter Casagrande, o Casão, Sampaco. Pois é, gente boa, escreveu um livro bacana, mas ele poderia se cuidar e ficaria bem mais firme. E essa dependência toda que passou na vida dele, isso quando ele foca, o foco principal, olhando dentro da alma dele, aquilo desaparece rápido. É mesmo. Mas desaparece o Sampaco tem uma tendência às drogas, à dependência química, como seja do que ele for? É sonhador, o Sampaco tem uma das características, eu acho que nas tuas perguntas aí, ele é sonhador, não tem foco principal, então ele deriva muito para as drogas, pode também isso. Vamos falar de foco e foco principal, que é fundamental para quem é Sampaco. O que é? Essa explicação o foco principal é o seguinte: eu estou aqui no seu programa, meu foco principal é esse, eu tenho que estar prestando atenção aqui. Eu não posso ficar com minha mente viajando para cá e para lá. Esse é o foco disperso. E em tudo na vida, dirigindo o automóvel mais ainda. Se você está andando na rua, vai atravessar uma faixa de pedestre, tem que estar firme do que está fazendo. Pode ficar vacilando naquela faixa e a mente viajando para um lado e para o outro, que você vai ser machucada e depois não adianta. Nossa, eu Então, não sei se é do signo. O foco principal e o foco... O Shakespeare diz uma coisa interessante: nosso mal não está nas estrelas, mas em nós mesmos. É verdade. A parte do signo é uma outra coisa que não alteraria nada. Não tem a ver? Não, porque não. fala que Gêmeos é super dispersivo. Eu sou super dispersiva. Eu posso estar falando com vocês aqui agora, fazendo o programa aqui agora, mas eu já estou viajando por outros planetas. Eu estou pensando 500 coisas ao mesmo tempo. E para dirigir eu me acho muito distraída, realmente. Ser atropelada, então, quando eu estava na escola, era vira e mexe. E você acha que você está prestando atenção na rua que você está atravessando e não está. Já fui atropelada em frente ao cursinho na Paulista, uma vez na Brigadeiro Luiz Antônio Bandeirantes. Simplesmente você sai, você está tão desligado em outros pensamentos que você sai e vai. E aí é que a coisa acontece realmente, né? Não olha para mim com essa cara que eu já fico preocupada. Tem uma outra pergunta muito interessante. Eu sou míope, isso mesmo, diretor. Tem uma pergunta achei muito interessante de um tuiteiro que é seu e meu também, que ele se intitula Amo Muito Sertanejo. Ele fala o seguinte: as pessoas que sofrem vários assaltos, roubos, até mais de 10
são sampacos? Ou seja, são pessoas mais distraídas e são muito... Precisaria ver o rosto dessa pessoa, sempre ver a estrutura e ele responder olhos. as perguntas para ver se enquadra uma coisa e outra. Porque você pode ter uma pessoa dispersa e que não seja sampaco. Sim. Não é muito normal. Um cara firme, que olha firme, ele dificilmente vacilaria tanto para ter tanto acidente, tanta coisa. É bem possível que sim, eu precisaria ver a pessoa ou os olhos dele. Vamos para o mundo sertanejo, que você tinha falado aí do Leandro e Leonardo, tinha falado do Pedro também, que graças a Deus agora está bem, e a Paula Fernandes e o Marrone. A Paula Fernandes já atravessou uma depressão muito séria, graças a Deus agora está bem. Ela é sampaco? Eu nunca reparei isso. Essa depressão e a pancada que ela tomou no nariz, para mim, ela tomou uma pancada no nariz? Tomou uma barra de metal no nariz aqui. Certo. Então muita gente diz que ela tem um olhar triste, algumas pessoas, olha, a Paula tem um olhar triste. Ela é sampaco. É assim, o sampaco tem um olhar triste pela própria condição? Às vezes, não necessariamente. Mas às vezes ele aparenta ter, principalmente como estava o Ayrton Senna olhando ao longe. Essa coisa divagando, Sim, na verdade. O Senna, que naquele dia, e a foto a gente mostrou para vocês, era o dia da morte dele. Quando o fim se aproxima, existe uma coisa no olhar que denuncie isso? Esse olhar pode estar mostrando que ali é sinalizando vermelho para aquele momento. Ali já está, tipo, se desprendendo mesmo, é isso? Seria melhor que ele não morresse naquele dia, mas aquela condição que ele está muito alta... Seria um dia que ele não poderia estar dirigindo. Que ele não deveria dirigir. Que ele não deveria estar dirigindo, na verdade. Esse é o olhar do Senna. E foi uma coisa que na época impressionou todo mundo, né? Que os telejornais não reprisavam só o momento da morte do Senna, mas principalmente antes, quando ele estava olhando para o carro, alisando o carro que ele ia correr, aquela coisa toda. Foi uma coisa que chamou bastante a atenção também. Bom, vamos ver quem mais está na nossa lista. O Marrone, com esse medo de avião, com a queda de helicóptero, síndrome do pânico. Como é que a gente pode olhar para o Marrone? Medo de avião está dentro das perguntas. As perguntas que estão com você são menos em quantidade do que as que eu tenho no site. Daqui a pouco nós vamos fazer. São 5 super objetivas, Tem aquelas 5 que identificam e tem 7 aí, eu acho, que perguntam, inclusive se a pupila é alta e tal. Essas funcionam bem. Com essas aí já dá para ver. Nós vamos fazer para vocês. Mas o Marrone é sampaco e também deveria ser cuidado. Ele se cuidando, ele perde o medo de avião, ele acaba com a síndrome do pânico e é rápido. Agora, ele precisa querer. Eu costumo dizer o seguinte, eu ajudo a quem quer não perca meu tempo nem o dele. Com certeza. Eu vou ajudar quem quiser. Tem um jogador aqui que já foi melhor do mundo brasileiro, me mandaram e pediram para o senhor dar uma olhada se é sampaco ou não. Quem é? Vamos ver aqui a foto. Ah, o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho tem um olhar bem interessante, porque existe essa camada de olhar interessante. O Ronaldinho tem uma característica. Talvez eu precisasse da resposta dele às perguntas. Tem casos dele, você precisaria que ele respondesse eu precisaria conhecê-lo perguntas. pessoalmente, estar com ele pessoalmente. Tá. E aí eu verificaria melhor. Que vocês vão responder já aqui com a gente. Também nós vamos falar aí do Flávio Silvino. A gente falou do Gerson Brenner, falar do Flávio Silvino e do Herbert Viana também, que teve aquele acidente que mudou a vida dele, né? Deixa eu voltar aqui com o Amaral. A gente está falando, né, da necessidade do sampaco ter concentração, porque ele é muito distraído, muito divertido, pé no chão, cabeça na lua. É mais ou menos por aí, na verdade, né, Amaral? E a gente estava falando de outros nomes da nossa lista aqui, que seriam o Flávio Silvino e o Herbert Viana, que passaram por acidentes também, que mudaram completamente a vida deles, né? Sampaco, os dois? Os dois. Os dois? Lesão seríssima do Flávio, Sim. plena carreira, tem uma tragédia daquelas. Demais, e o Herbert também, que é uma pessoa queridíssima. Ultraleve é evidentemente algo de risco. Certo. Mas o sampaco, ele está sempre na cena. Certo. Fala. Pergunta muito interessante da Marisa, aqui no Twitter, ela fala o seguinte: as pessoas nascem sampaco ou podem vir a se tornar no decorrer dos anos? Pergunta muito interessante. Elas podem desenvolver, mas porque quando a criança é muito pequenininha, ela não tem muito, ela está ali no bercinho e tal, a partir dos 10 meses ela começa a gatinhar, ela começa a se movimentar. Eu não tenho estudo perfeito sobre esse assunto, eu vou até cuidar de fazê-lo melhor. Eu tenho 6 filhos, mas meus filhos já estão todos adultos, eu não teria como verificar sampaco? Isso. Tem uma delas que me ajudou muito, o dia que ela quebrou um copo e disse que o copo
caiu. Eu falei para ela que aquele copo era maravilhoso e mágico, porque copo que voa. Ela aí disse, não, pai, eu quebrei o copo. E a partir daí ela tornou-se uma mãe de família e cuida bem dos filhos e sabe que realmente funciona assim. A pergunta era se nasce Sampaco ou pode desenvolver, Pois é, eu nessa parte, aí 10 meses eu acho que já dá para ver. E pode, com o tempo, por algum evento, algum susto, alguma tragédia, pode também. Eu não estou falando de acidente físico para desarrumar uma pálpebra, uma retina, não é isso. Está falando emocionalmente. Ela pode, emocionalmente, trauma, tanto assim que muitas pessoas que apresentam certas síndromes, ela já traz por natureza o olho. Traz assim. isso, né? O que um Sampaco precisa fazer? Você diz que tem exercício diante do espelho, são coisas simples que podem ser feitas e que podem mudar o caminho, uma tendência de rumo para uma pessoa? Com certeza que sim. Ele começa se olhando no espelho, ele procura olhar dentro do olho dele mesmo. Ele tem que atravessar a alma dele, como se ele quisesse ir por trás daquele olho para buscar a alma dele. Não, você está falando, eu estava pensando uma coisa aqui, porque tem muitos psicólogos que inclusive falam que o olhar para o espelho e o olhar dentro dos seus olhos, através do espelho, é claro, você de alguma maneira você começa a penetrar o seu inconsciente. Pode ser por aí? Pronto, seria por aí. Seria tá. assim. E a partir daí, à medida que ela vai... Eu mando fazer com 4, 5 segundos, 3 vezes por semana, porque algumas pessoas já se desesperaram à frente do espelho. E um detalhe que eu aproveito aqui para pedir. Eu tive uma garota de 15 anos que eu estava cuidando assim, de atendê-la por e-mail e ela disse que não estava conseguindo fixar o olho. E eu fiquei muito preocupado dela colocar o olho. Não se põe dedo em olho. É mente e pensamento. Vai administrar esse pensamento para você focar. É isso? Não tem que tocar olho com os olhos, por favor, Sônia. É bom reiterar isso para que uma criança que não tenha uma noção devida e até um adulto vá colocar dedo para puxar a menina do olho para o lugar certo. Não tem nada a ver, não, é mente e pensamento. Administração de mente e pensamento. Aí torna-se simples. À medida que ela galga dias e dias, daqui a um pouco ela já está dentro de si e a coisa vai seguindo viagem. Quer dizer, vai ficar diante do espelho, vai olhar para dentro dos Se ela seus conseguir olhos. 6 segundos no início, por cada vez que ela fizer não só pensa isso para nada, começar. Não fala nada. Não, ela vai olhar para ela querendo ver por trás dela. Ela vai tentar forçando isso. Sempre com muita direção do que está fazendo e foco principal. Tá, Sônia, eu volto aqui já. Tinha 3 pessoas que me perguntaram. Goleiro Bruno, Macarrão e Elisa Samúdio. São Sampacos? Tá, daqui a pouquinho o Amaral responde. Goleiro Bruno, Elisa Samúdio e Macarrão envolvidos nessa morte trágica aí da Elisa, né?